Olá, olá! Olá a todas, olá a todos. É um prazer mais uma live aqui no canal do Pedagogia com a Infância no Instagram. Nós temos feito algumas lives para discutir experiências na educação infantil que garantam os direitos das crianças a uma vida plena, feliz, que amplie as suas possibilidades e as suas experiências nas diferentes linguagens. Então essa é a nossa terceira live. A gente teve a primeira conhecendo o núcleo de educação infantil da Paulistinha. O segundo foi com a Shirley no Sei Vereador José Gomes de Moraes Neto. E hoje a gente vai ter a Adriana Dafre, que vai compartilhar com a gente as histórias dos quintais do SEI, né? O Centro de Educação Infantil do Centro de Educação Infantil Jardim Maia. Isso é um prazer, assim, a ideia é ter várias lives, né? Cada vez a gente vai ampliando, vai trazendo novas pessoas para compartilhar experiências de educação pública, de educação infantil do Brasil, nas diferentes, a gente começa com São Paulo, mas com diferentes regiões do Brasil, para que a gente possa ir ampliando nossos repertórios, conhecendo as potencialidades, podendo dialogar, porque o objetivo é, de fato, poder dialogar com as pessoas e ampliar essa rede de experiências e de possibilidades na educação infantil. Então, eu vou chamar a Adriana para a gente. Enquanto ela está se juntando, eu só quero dizer que a gente, no Instagram, a gente tem uma limitação de tempo, então nós temos 1 hora de conversa. Passou 1 hora, o Instagram fecha a conversa, então a gente não consegue mais continuar a live. E ao longo do nosso diálogo, vocês podem trazer perguntas, fazer comentários. A ideia é estabelecer um diálogo mesmo, né? Então, eu vou acompanhar, eu estou monitorando esse diálogo com vocês e é só vocês escreverem no chat que eu vou compartilhando as questões. Se tiver alguma questão que não puder ser respondida por conta do tempo, vocês podem deixar o e-mail que a gente entre em contato com vocês mais tarde, tá bom? Então, eu vou apresentar a Adriana para vocês. Só ver. Dri, eu preciso que você mande o request de novo, que eu acho que caiu. A Adriana, enquanto isso, eu vou apresentando. A Adriana, ela é formada no magistério no Cefam, com graduação em pedagogia pela Universidade de São Paulo. Ela trabalha na educação infantil desde 95, minha conterrânea de educação infantil da rede, né? E durante 4 anos ela trabalhou como formadora no DIPED, que, para quem não é de São Paulo, é o setor pedagógico das diretorias regionais da rede de São Paulo, né? Nas frentes de alfabetização, currículo integrador e formação de gestores. Ela exerce o cargo de coordenadora pedagógica desde 2010 e atualmente coordena o Centro de Educação Infantil Jardim Maia, na cidade de São Paulo. Oi, Dri! Oi, Que tudo prazer tê-la bem? aqui com a gente. Tudo bem, tudo ótimo. Olha, já está bastante gente entrando, as pessoas na expectativa. Quero te agradecer demais por estar aqui com a gente, compartilhar as experiências, a proposta. É muito bom, né? A gente poder dialogar sobre experiências que respeitem os direitos das crianças a viver uma infância plena e feliz, né? E aí eu vou Ah, pedir para meu você contar um prazer. pouco. Pode falar. Não, o prazer é todo meu. Todo meu. Eu vou pedir para você começar contando um pouquinho de você, da sua trajetória, né? Contando um pouquinho como é que você se encontra na educação infantil. Bom, boa noite, né, a todas e todos. É com muita alegria que eu, né,
venho aqui conversar um pouquinho pelo convite aí da Jana. É uma pessoa muito querida, muito sabida, né, que nos inspira tanto aí, né, aí já de longa data, né? Não tão longa assim, né, Jana? Você é muito novinha, não pode. E agradecer muito, assim, pela oportunidade da gente estar estabelecendo esse diálogo aqui hoje. Então, eu vou começar me apresentando de uma outra forma também, se vocês me derem licença aí. Eu acabei de escrever uma coisinha. Sou Adriana Mandiana. Vou dizer nesse instante, esposa de Alexandre, vou aqui me apresentar. Filha de nordestino, Vicente de Pernambuco, Bernadette da Paraíba, orgulhos da minha vida, agora eu vou falar. A infância, minha essência, vou compartilhar a experiência do Sei Jardim Maia, espaço de interagir, aprender e brincar. É desse jeitinho Que que eu a vou chegando sensibilidade, para a né? conversa. A Adri é incrível, assim, a sensibilidade, a poesia, né? Como é que toda vez eu tenho aprendido muito com a Adri essa sensibilidade, esse olhar sensível para as coisas do cotidiano, né? E para a vida, Adri, que bacana. E eu sei, Adri, conta um pouquinho então para a gente essa história, e como é que você se encontra ali, como é que você chega, como é a sua aproximação lá. Bom, eu chego no SEI, né? Primeiramente, eu começo na educação em 95, né? Pela Prefeitura de Guarulhos, trabalhando na educação infantil, no ensino fundamental, concomitantemente. Sempre, né? Próxima à infância, estando, né, junto com a infância. Aprendo a amar essa profissão do magistério com a minha mãe, que embora não fosse formada, né, ela alfabetizou muita gente no sertão da Paraíba. Então ela tinha um amor e um respeito pela educação assim que muito me inspira até hoje, né? Então dentro dessa lógica eu entro na prefeitura de São Paulo, ingresso em 2002, né, na prefeitura de São Paulo, acesso ao cargo de coordenadora pedagógica em 2010, entro no ensino fundamental, depois para a educação infantil. Sou convidada pela Vera, né? A Vera que trabalhou aí, né? Como supervisora, como professora, como coordenadora, diretora. A Vera foi tudo, né? E ela me convida para fazer parte da equipe, né? Uma pessoa muito inspiradora também. E aí, por 4 anos, trabalho e aprendendo muito, né, na formação da DIPED, com um grupo muito bacana que me ensinou demais. E nesse período, eu me removo para o SEI Jardim Maia, onde já havia um trabalho muito bacana, de pessoas muito potentes, muito comprometidas com a educação, né, professoras, a minha diretora Celi, e os coordenadores que me antecederam, que se hoje a gente faz o que faz, porque existiu uma história, existe um trabalho de preocupação com a infância, né? Então, eu agradeço, inclusive, aos coordenadores que me antecederam nesse processo, que foram alimentando essa lógica, né? E foram trazendo aí discussões para ampliação dessa, né, concepção desse conceito de infância do que hoje a gente conhece, né? A gente sabe que a concepção de infância não é algo tão antigo, na verdade é muito nova, né? Essa questão da infância, historicamente falando, né? Da valorização da infância. Então, esses coordenadores vêm com essa potência aí, e aí eu chego e as pessoas, as professoras, a direção, junto comigo nessa crença, né? Nessa ideia de acreditar na infância e nos direitos dos bebês e das crianças, né? Embarcam nessa lógica, nesse processo, né? Lá a gente tem um quadro de apoio também muito comprometido, pessoas que enxergam a infância, pessoas que olham para a infância, né? Cada um no seu processo e junto compondo aí essa lógica, né? Mais ou menos isso. É um SEI que comporta hoje
107 famílias, eu digo, porque nós temos 107 crianças matriculadas, logo nós temos as 107 famílias juntas, né? É um SEI que se inaugura em 1982, né? Ainda não era nem da educação, era da assistência social, Uhum. né? Então, que vem trazendo aí esse processo, já passaram por muita coisa durante essa história, né? Por Uhum. várias, que é a infância, esse processo formativo que não tinha no SEI inicialmente. Então, eu sei que Irani, que foi uma das primeiras, né, uma das coordenadoras que vai implementar essa questão da formação antes mesmo de que isso realmente fosse de fato instituído, né? Uhum. Enfim, é um SEI que fica na Zona Leste, né? Do lado da Emem Maria Quitéria, da UBS, SEI Jardim Uhum. Maia, localizados lá com esse grupo aí potente. Se eu Ai, que esquecer alguma coisa, você vai me perguntando. lógico, fica tranquilo. E, gente, vocês também podem, o pessoal que está assistindo, né? Nós estamos com 42 pessoas assistindo. Tem gente de Jundiaí, o coletivo Infância Zona Leste está presente. Podem se identificar para a gente também ver quem são as pessoas que estão aqui. Muita gente, muito agradecendo, de pessoas da equipe do Jardim, do SEI, tá bem bacana. Assim. E uma que tem algo que é específico, né? Não específico, mas que é algo que é uma marca dizer que são os quintais e que são esses espaços externos, né? Que é que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é esse projeto, como é que começa, como então você contextualizasse um pouquinho e trouxesse para a gente como é que ele vem sendo, quais são Uhum, as potencialidades, os desafios, enfim. sim. Então, essa conversa, né, sobre essa lógica, eu falo lógica de quintal porque é muito além de um episódio de quintal, Uhum, sabe? É algo que acontece cotidianamente. Então, ela nasce de inquietações mesmo dentro do processo formativo, né? uhum, Com as professoras, com a equipe de apoio também, né? O quadro de apoio que começa aí participando desse processo formativo. Então, de acordo com o que nós estudávamos ali, algumas coisas não combinavam, né? uhum, Como diria, acho que lá no interior de Minas, não ornava uma coisa na outra, né? Então, a gente vinha com uma lógica do sujeito integral, né? A gente vinha com algumas questões e que de repente a gente cruzava numa linha de tempo. Para quem não conhece essa questão da linha de tempo, era algo que a gente tinha que enquadrar. Então, de meia em meia hora, por exemplo, tal turma poderia ir para o parque, e tinham os outros espaços acontecendo. O que que isso me causou um estranhamento, né? Porque crianças tão pequenas ficarem meia hora no parque, né? Como que é isso, né? E aí existia todo um processo de conflito mesmo, porque quando a criança estava começando a montar a brincadeira, mexer, observar as coisas, elas tinham que sair. Então, dentro disso, isso vai tensionando as relações, né? uhum. As crianças, elas vão se rebelar, elas vão dizer de várias formas que aquilo não tá legal. Fugindo, saindo correndo para não entrar, né? Ou correndo demais na hora que chega, por quê? Porque é pouco tempo, né? E o tempo tá ali, eu preciso, né? Brincar e se vai dar, será que não vai dar? Então, dentro dessa lógica, o que que começou a acontecer? A gente, dentro dos nossos estudos, as meninas, olha, Adriana, a gente precisa da linha de tempo. Então, a gente organizou uma equipe que as meninas montaram essa tal da linha do tempo, e ao longo do processo, mais os estudos, a gente foi ali fomentando algumas reflexões, né? Uhum. Então, a gente tinha um projeto, por exemplo, dos aniversariantes, né? Que era para que o objetivo é a constituição da identidade do sujeito. Então, nós, até uma outra conversa, né? Senão não dá tempo, mas dentro dessa lógica, a gente começou a pensar em coisas. Então, fomos instigando os grupos. Nossa, gente, antes de cantar o parabéns, vamos lá brincar né, nesse parque e tal. E aí, aos poucos, a gente começou a ir com todas as crianças, do berçário ao minigrupo 2. E aí, começamos a perceber e fomos trazendo essa discussão para os horários formativos, de que aconteciam algumas coisas bem legais. Primeira delas,
o número de acidentes. Quando a gente, antes do quintal, a gente tinha, né, alguns acidentes complicados e tal. Quando as crianças passaram aí para esse espaço, na sua totalidade, a gente começou a perceber que os acidentes diminuíam. Por que será? Eles ficavam mais tempo, eles tinham tempo de montar a brincadeira, de cavar o túnel que queria, de montar o castelo, de cantar o parabéns com um bolo de areia, de fuçar em coisas, né? Então eles se concentravam. E eles começaram a perceber que eles não saíam correndo para ir embora já. Eles tinham esse tempo para brincar. Eles começaram a perceber que naquele momento eles viam um irmão mais novo ou mais velho, né? Era o momento que ele via uma professora, era o momento que ele mostrava coisas para quem ele queria mostrar. Era o momento que eles viam o pessoal do quadro de apoio, as meninas da limpeza que estavam sempre circulando e que podia conversar um pouco mais. Então, nós fomos percebendo que essa lógica, ela começou a fazer parte de um processo onde a gente se contaminou de uma maneira bem interessante, né? E se encantou com essa lógica que estava ali acontecendo, né? E aí a gente passa a ampliar os momentos e as propostas. Então, o que que vai acontecendo? A gente começa a fazer isso no período da tarde, no período da manhã, e a coisa vai crescendo. Inicialmente, a gente tem propostas de intervenção nos espaços, fazendo com que, né, materiais de diferentes formas de expressão e linguagens estivessem em alguns espaços de uma maneira estética bonita, atraente, para que a criança pudesse investigar, né? Com coisas muito simples. Porque a princípio, poxa, mas a gente não tem material. E aí a gente começou a ter mais um estudo, que era a importância dos elementos de largo alcance, dos materiais de largo alcance, e principalmente os elementos da natureza. Então, a lógica ela foi sendo diferenciada até o momento em que o parque é todo dia, para quem quiser chegar. Nós temos às sextas-feiras, momentos onde a gente planeja as intervenções no espaço, com tintas, com elementos naturais, com pedras, enfim, com cones, com madeira, com pneu, enfim, né? Nessas lógicas, com rede, com tecido, com livro. E nós temos um momento em que as pessoas estão muito livres, as crianças estão muito livres para chegar e explorar aquele espaço. E o que que a gente percebeu? Que quando uma professora está lá com a turma e chega outra, não existe tumulto, porque a outra turma, ela já sabe que ela está ali tranquila, então ela pode explorar o que ela quer. E muitas vezes as pessoas se integram a uma proposta, como o dia do fogo, o dia que a gente brincou com fogo. Uma criança vira para a professora e para um ATE, o Marcos, que saiu da nossa unidade, né, gente, ó, meninas vão, né, ampliar, né, o quadro de apoio aí, que é um grupo muito potente. E aí, essa criança vira e fala assim, pega duas pedras e fala para eles assim, faz um foguinho para mim. Então, ele queria que as pessoas, né, flexionassem as pedras para fazer o foguinho ali naquele espaço. E aí, a professora, né, sabiamente já disse, olha, se eu não conseguir assim, pode ser de uma outra forma? E aí ele perguntou, ele falou que podia, e ela foi, levou elementos para o fogo, fizeram uma pequena fogueira ali, e eles ficaram contemplando o fogo. Só que isso foi crescendo, porque outras turmas se interessaram. Até dado momento, algumas turmas fizeram uma fogueira, contemplaram essa fogueira no meio do parque, né? E outras coisas foram acontecendo. Nessa lógica, a gente percebeu que as perguntas mais interessantes saíam desse espaço. E é uma lógica muito interessante porque elas foram mobilizadoras e elas são mobilizadoras dos projetos que têm uma lógica, digamos que
muito relacional, né? Uma lógica complexa, né? Bem aquilo que o Edgar Morin vai falando, né? Dessa coisa do pensamento sistêmico e complexo. E nessa idade, e com essas crianças, né? A gente tem que estar o quê? Disponível ao encantamento. Encantar-se com aquela proposta. Por quê? Quando você se encanta com aquela lógica, você dá valor a ela. E valorizando, você consegue o quê? Refletir sobre e ampliar os horizontes. Então, as perguntas das crianças daquele espaço, elas foram surgindo cada vez mais. Por que que o céu mexe? Elas viram, elas começaram a cavar buracos, porque algumas tinham a hipótese de que se cavasse buraco ia ao Japão. Outras no tanque de areia, e uma coisa muito legal, porque também, e a gente foi aprendendo com essa lógica do parque, porque a gente, num dos momentos de escuta que a gente teve com o indicador de qualidade, as crianças, elas trouxeram um elemento muito importante, que era o espaço que elas mais gostavam. E você sabe que espaço que elas mais gostavam, Jana? Você tem uma ideia? O que você acha? Chuta aí um espaço. A árvore? Elas Eu acho que gostavam do estaria embaixo da banheiro. árvore, talvez, não? Na Olha, verdade, elas não é a gostavam do primeira banheiro. vez que eu Sabe por ouço. quê? Olha, Sabe por que que elas gostavam do banheiro? Por conta da por água. quê? A Olha, que água. bárbara. E aí, o que que a gente começou a perceber? Gente, a gente precisa, as crianças vão saber lidar com esse processo quando elas estiverem cada vez mais envolvidas com experiências com água, no parque, etc. E aí as crianças, quando elas tinham esse processo de água de uma maneira muito tranquila, porque a gente pensa que as crianças vão lá desperdiçar tudo, não, quando elas veem que está ali disponível, elas vão usar se elas precisam usar. Então as crianças começaram a cavar caminhos para que a água percorresse para montar os seus riozinhos nos tanques de areia, por exemplo, né? Para fazer comidinha. E também para um bom banho de mangueira, que elas tinham essa reivindicação do banho de mangueira. Fizemos até chuveirinho diante dessa lógica lá, nós temos o chuveirinho que o Suzé instalou para gente, né? E aí, a gente está falando desse espaço externo, como também momento de contemplação, de fruição e de integração com as diferentes idades e gerações. Então, a cada semestre, o que a gente começou a fazer? A gente foi saindo de uma lógica também de data comemorativa e etc. E nós entramos numa lógica no que faz mais sentido para a criança, que era esse processo do quintal. E aí, a gente começou o quê? Chamar as famílias. Então, ao final de cada semestre, as famílias eram convidadas a participar desse quintal, junto. No primeira vez que a gente chamou as famílias, o pessoal ficou meio assim, levou as crianças todas arrumadinhas. Quando as crianças viram, e elas já sabiam o que era o quintal, obviamente, elas olhavam para a gente, olhavam para as famílias, falando, pode tirar, não tem problema nenhum, pé no chão, vamos lá. E aí as famílias, meu Deus, vai sujar a roupa, né? E aí foi muito legal, porque o pessoal tinha pai e mãe que brincava mais do que a criança, né? E aí a gente começou a esse processo. Uma outra lógica que é o espaço de fruição. Então, as nossas apresentações artísticas com parcerias da Banda Lana, por exemplo, elas aconteciam aonde? No parque, no ar livre. Sem uma imposição de que a criança tinha que estar sentadinha. Então, eles até começavam sentadinhos. Depois, eles iam ouvindo a música, brincando, explorando o espaço. E foi muito legal porque, inclusive, né, a Adriana, que é organizadora lá da Banda Lana, ela ficou muito emocionada, né, com esse processo das crianças brincando e dançando ao som da Banda Lana. Né? Então, uma lógica que é para além de um momento pontual de intervenções no espaço. É uma lógica que eu diria que sai do Cronos
e a gente vai para um momento de contemplação, mais de kairós, sabe? Uhum. Onde a criança pode estender um tecido, deitar na grama, olhar para cima e saber e perguntar por que que as nuvens mexem? Por que que elas andam? Né? E é isso, você quer ir me perguntando, porque Não, senão tem eu vou algumas e coisas. falo e fico. Eu queria sistematizar algumas coisas, assim, na verdade, chamar atenção para algumas coisas que você traz, e que eu acho que são fundamentais, né? E nas 3 lives que aconteceram até agora, a gente tem falado muito dessa questão do encantamento, né? Tanto a Ju, você, quanto a Shiro, tem algo em comum que é o olho brilha quando conta, né? E o quanto que, assim, o quanto que é importante esse encantamento com essas experiências vividas e o quanto isso traz significado para quem vive essa experiência, né? Você e para todas as pessoas que estão ali ao redor, e principalmente as crianças, né? Mas você chama atenção para algo logo no começo da sua fala, que é a questão do tempo, né? Que ajuda a gente a pensar qual é a lógica que marca os tempos nas nossas instituições. Né? Como é que a gente, quando organiza esse tempo na instituição, a partir de que lógica é a organização desse tempo? E como é que a gente pode subverter essas lógicas em benefício de criar esse significado de uma educação que é para a vida, né? Que é uma educação que é existencial, é uma educação que traz um sentido de vida, de essência, de humanização, né? Acho que essa é uma outra questão que depois, se você puder aprofundar um pouquinho mais essa ideia da educação para a vida, eu acho que é bacana. Uma outra questão que você traz, que eu acho que também que é importante de trazer, é o professor investigador, né? O adulto investigador, aquele que tem interesse profundo e curiosidade em conhecer como as crianças pensam e as suas curiosidades, né? Então, eu olho para as crianças porque eu me interesso e eu me encanto e eu me interesso por saber o que é que essas crianças estão descobrindo e quais são as suas curiosidades. E aí daí eu vou refletindo junto com as crianças sobre essas curiosidades, né? E eu vou aprendendo junto, né? Porque às vezes tem coisas que a gente não sabe como é, que é importante a gente ir construindo junto, aprendendo junto e aprendendo para também trazer e encantar com outras curiosidades, né? E quando você diz, as perguntas mais interessantes estão nesses espaços, porque é um espaço que está ali, que é de vida plena e de possibilidade de disponibilizar para o encantamento da sutileza que o quintal traz, né? Dos animais, da natureza, das relações. E como que é essa questão do tempo também, ao tirar o elemento ansiedade e possibilitar que as crianças, que os adultos possam estar mais inteiro, num tempo presente, num tempo maior, vai possibilitando que esses sujeitos possam viver num mundo que é um mundo extremamente que exige o tempo todo uma aceleração e uma produção, oferecer uma outra possibilidade de viver o mundo naquele espaço, né? Um espaço, uma outra relação com o tempo que é tão necessária para a gente se conectar com aquilo que é mais existencial dentro da gente, né? E que vai podendo que as crianças, sim, perguntem como é que a vida acontece. Ter tempo para as crianças perguntarem como é que a vida acontece. Por que essas coisas acontecem, né? E isso é extremamente educativo, né? E fundamental. Então, se você puder trazer um pouquinho, né, essa questão da educação para a vida, para a realidade, acho que é bacana, assim, a gente pensar. Então, Jana, eu acho que são dois elementos, na verdade, alguns elementos que eu acho que é importante a gente pensar dentro do processo formativo, né? E de Uhum, concepção mesmo, principalmente concepção, né? Primeiro, a lógica do que é produtivo, né? A gente tem uhum, uma lógica do que é produtivo, né? Uma lógica na linha do mercado, né? uhum, Então, eu tenho que produzir coisas e tal, e quantidade, etc. O cara não para nem para pensar naquilo que ele está produzindo, né? uhum. E aí a gente fica falando, ai, mas e o tal do conteúdo? E aí eu pergunto para as pessoas, o que que é o conteúdo?
O conteúdo nada mais é do que a vida, a explicação da vida, né? Se as nuvens, né, e o sol se move para a criança e ela explica, você tem várias relações de movimento de rotação, de translação, você tem a questão né, dos estados físicos da água, você tem a questão da mistura, você tem o diálogo, você tem, né, enfim, você tem uma série de questões que nada mais são do que a vida. O grande problema é que a gente artificializou demais. A gente artificializou num nível que a gente não sabe para que serve tal coisa. Ou então a gente quer que sirva para determinada coisa, mas não é para a lógica da explicação sobre a vida, mas para uma lógica mercadológica, né? Então são coisas que a gente precisa refletir, né? Então, quando a gente fala da educação para a vida, é educar para a realidade. Para a realidade. Eu preciso ter um menino que olhe para uma caneta e pergunte por que ela é desse formato. Por que ela é feita disso aqui que ela está sendo feita agora, do que ela está aqui agora. Eu fico lembrando quando eu era criança, numa infância de quintal, de sem porteira, né? Não tinha muro nem nada, que a gente perguntava coisas sobre a vida. A gente queria saber por que o tatu bolinha se enrolava. Por que o pessoal falava que aquela frutinha Maria Pretinha tinha que tomar cuidado, porque tinha uma que parecia com a Maria Pretinha, mas que era venenosa. E a gente ia aprendendo por quê? Porque a gente perguntava as coisas para a vida, para o mundo, né? Eu quero saber, por exemplo, eu queria saber de onde que vem o material da panela. Como é que faz? Como é que junta aquilo? E são as perguntas que nos movem ao conhecimento, muito mais do que as respostas. Fazer um cara bom perguntador é um trabalho muito difícil. Mas a gente é mobilizado na infância, a gente pergunta na infância e a gente vai perdendo a capacidade de perguntar conforme a gente vai crescendo. Tanto é que até hoje eu não achei a minha pergunta do mestrado. O que eu quero saber? O que me mobiliza? Minha questão, problema. Precisa ser genuíno para mim. Precisa ser genuíno, né? Precisa ser algo de verdade. Eu preciso ter curiosidade que me mobiliza, né? E aí é onde vem a questão do adulto. O adulto, quando a gente começa a fazer esses estudos e refletir nesse processo, e o cotidiano, e a gente vai percebendo a importância da ação cotidiana nesse processo, a gente começa a ter um adulto inteiro. Eu não estou dizendo que isso é fácil. É uma loucura. E aí a gente sabe, né? E principalmente no começo, a gente tem crianças de berçário em cima ainda, e aí a gente traz, aí mobiliza a galera, aí um vai que ajuda, outro que ajuda, não sei o quê, é muito físico também, vamos lá, né? A gente tem muita coisa acontecendo, não é romantizando e dizendo que, ó, como é tranquilo. Mas eu preciso estar disposto para, porque eu tenho um compromisso. Nós temos um negócio lá chamado Carta de Princípios, que ele vem, né, até de um documento que são os critérios para o atendimento das creches que respeitam os direitos dos bebês e das crianças, da Maria Malta. E aí, né, enfim, é um documento azulzinho, eu não estou com ele aqui agora para mostrar, mas esse documento ele nos mobilizou para elaboração de uma carta de princípios. E aí a gente tem que olhar para isso, né? Então, nossas crianças têm direito a espaço para mostrar. Oi? Não, deu uma Jana, cortada. Você estava dizendo que você não estava com ele para mostrar, mas é um documento importante, de referência importante, né? sim, de referência importante. E dali que nós tiramos os elementos para a nossa carta de princípio. Essa carta de princípios, para nós, nos é muito cara, a gente sempre vai revisitando. Onde as crianças têm direito a espaço amplo, a interagir com diferentes idades, ao contato com a natureza, e por aí vai, né? A gente pode até, quem quiser depois, a gente publica no Face da unidade, né? No Sei Jardim Maia, quem quiser saber mais algumas coisas, lá tem um filminho que vocês conseguem ver um pouco a unidade também, né? E aí, dentro dessa lógica, a gente precisa resgatar, é um ir e vir constante, né? E a gente também tem um elemento, porque dentro desse processo formativo,
de ordem prática, que a gente precisa pensar. Cortou um pouquinho? Vai cortando um pouquinho. A Mas gente tem tá aí. algumas coisas de ordem Às prática, vezes dá. Dá. tá? Que, por exemplo, é a questão. Ok. Eu tenho cento e poucas crianças lá no espaço externo. Como que eu vou fazer, né? Então, algumas coisas a gente foi acordando, né? A gente precisa ter adultos em lugares que pode provocar algum acidente, por exemplo. A gente Uhum. precisa planejar essa ação, né? Todos os adultos da unidade precisam estar, né, envolvidos nesse processo, né? Eu, por exemplo, eu gosto de estar de saltinho e tal, mas eu vou para o espaço, eu vou descalço, eu quero contato com essa terra, com essa grama, né, com essa areia, né? Então a gente tem que estar inteiro, como você disse, o Uhum. adulto inteiro. E nos espaços de educação infantil não dá para ser diferente. O currículo da educação infantil, na verdade, a proposta da educação infantil é pensar nesse sujeito inteiro, que age com todos os sentidos, né? A gente não tem um cara corpo num lugar e mente no outro. A gente tem ali Uhum. um cara que é corpo e mente, né? E que pensa, e que pergunta e que nos desafia, né? Dentro desse processo né, que a gente foi trazendo dessa educação para a vida e do professor investigador, o professor ele se encanta com a pergunta que se mobiliza e isso reverbera para o espaço o espaço interno, na sua sala referência, onde vamos ampliar essa pesquisa. Uhum. Então, tem um professor que vai lá, as crianças encasquetaram num dia de chuva, tinha umas marcas no chão e as crianças acharam que eram marcas de dinossauro. Porque eles são muito encantados nessa fase com os dinossauros. E as professoras sabiamente foram trazendo elementos no mapa mental do que eles sabiam sobre, do que, né? Enfim, do que estava ali em jogo e do que a gente podia aprender. Né? As professoras que, quando mobilizadas pela pergunta do dia e da noite, do que a lua está mexendo e a nuvem está mexendo, elas conversaram com crianças de 3 anos e meio sobre movimento de rotação e translação. Uhum. São marcas profundas para a vida, né? Como La Roça diz, né? A experiência é aquilo que nos passa, aquilo que nos toca. Não é aquilo que passa, aquilo que toca, né? É aquilo que nos passa, nos transforma, né? Então, é isso. E o adulto e a criança dentro desse processo, eles estão imbricados, né? Então, o Uhum. professor simplesmente, ele começa a perceber que a pergunta mobiliza o seu planejamento. É a pergunta que vai mobilizar. E aí ele vai investigar junto com as crianças e também levar propostas. Uhum. Levar propostas qualificadas para as crianças dentro de contextos investigativos, né? De experimentação com diferentes materiais, de provocações para construir, por isso não dá para esse espaço ser um espaço escolarizante no sentido de lousa e carteiras. Tem isso. Percebe que essa lógica ela vai modificar o interno, né? Uhum. Vai ser um ir e vir constante. Né? Então, a criança, o Brás, em Heliópolis, né, ele falava, o pessoal, quem conhece a escola proposta lá, onde existe uma lógica muito interessante, com roteiros de estudo e tudo mais, ele num filme, Seriter não, Quando Eu Sinto Que Já Sei, Seriter é um filme francês, Quando Eu Sinto Que Já Sei, ele vai dizer assim, as pessoas me perguntam se eu me preocupo com as crianças quando elas forem para as escolas muito tradicionais e etc. Ele fala, eu não me preocupo com isso. Eu estou criando uma estrutura nesse sujeito aqui que ele vai ser questionador e ele vai ter forças para questionar outras realidades. É a mesma Uhum. coisa que eu penso. Né? A gente está dando estrutura para os nossos bebês e crianças, elas vão estabelecendo conexões, porque essa fase da vida, as Uhum. conexões estão acontecendo a todo vapor,
Então, eu tenho lá o movimento livre acontecendo, as crianças se mobilizando no espaço da natureza, sentindo as sensações de diferentes formas. Eu estou criando uma estrutura nesse sujeito para ele sobreviver a outras lógicas. Uhum. E quem quiser pode chegar para sobreviver junto, para a gente aprender junto. É essa a lógica que a gente. Jana, me Tanto que interrompa. Me não, interrompa tá quando você quiser incrível, perguntar. Adriana. Tá muito, tá incrível, porque tem uma questão na educação infantil, que são as tensões curriculares, né? Que é uma ideia de uma lógica de educação infantil, pensando um currículo, como a gente falou, artificializado e muitas vezes de imposto, inclusive, para as crianças, e que desconsidera essas perguntas, muitas vezes, das crianças, né? Então, quando você traz isso, ó, que é uma lógica que amplia de uma tal dimensão o conhecimento do mundo e o modo da criança olhar para o mundo e para as coisas do mundo de uma outra perspectiva, né? Porque se a gente pensar o que é o conteúdo mesmo, vamos pensar isso profundamente fundamental também. O que é um conteúdo escolar, se não, o que é um conteúdo de educação, se não é uma educação que vá fazer você querer olhar e entender as coisas do mundo e se expressar e se comunicar por meio de diferentes linguagens, né? Então, Sim, eu acho, quando você traz essa dimensão da pergunta das crianças serem centro dessa organização de currículo, né? A pergunta, o encantamento, as investigações e os projetos de investigações coletivas, né? E essa educação de corpo inteiro, você está trazendo uma outra lógica, que é uma lógica de essência de formação da vida, né? E não é a educação, se não é a formação para a vida. E para questionar como sim. é que essa vida é e como ela pode ser, né? Acho que essa dimensão que é muito mais ampla de educação infantil e de educação. E quanto muitas Sim. vezes a gente pensar nas questões apostiladas, na lição, numa lição que não conversa com essa dimensão integral da criança, a gente vai artificializando uma aprendizagem, uma educação que precisa ser mais ampla, muito mais e que tem uma sutileza do cotidiano que é fundamental de ser observada e de ser vivida intensamente experienciada. Sim. Jana, é muito interessante você trazer essa lógica, porque não é nada, não é fácil. Então, assim, eu acho que Uhum. quanto menor a criança, mais complexo, né? Então, as professoras, eu percebo o quanto que elas vão se mobilizando para uma lógica, para essa lógica, né? E se entregando, né, dentro dessa lógica, que é muito importante. Porque a gente, quando a gente tá com um sujeito que se preocupa, por exemplo, que uma criança furou um buraco, cavou um buraco, e que isso é um projeto individual dela, e aí a gente tem que perguntar, quando as crianças querem fazer um percurso para montar um rio, quando a criança se encanta com uma pequena flor que está no jardim, quando a criança observa o pousar de uma borboleta, ou observa um besouro que está ali e tem curiosidade, eu estou criando um sujeito que se afeta com o espaço, Uhum. afetar-se. E quando ele se afeta com o espaço, ele questiona o processo e ele respeita o que está acontecendo ali. Não é à toa que a gente está vivendo esse desastre, essa Uhum. tristeza no mundo, justamente pelo modo de vida que a gente tem, né? Por não Uhum. questionar esse espaço. A gente tem pessoas que não se afetam com as relações do meio, que não se importam com o outro, né? Então, tudo isso vem de muito antes, vem dessa idade. Quando as crianças observam lá que a criança montou um castelo de areia, que é um Uhum. projeto dela, e que ela não Uhum. desmanchou, porque ela respeitou aquilo, porque ela percebe o quanto que é importante para ela. Ou que também ela pode desmanchar e vai negociar com o cara, porque nessa idade se aprende a negociar coisas, né? Uhum. Não é naquele excesso de discurso que você vai ensinar para o sujeito esse tipo de relação, de negociar brinquedo, de negociar a pá para cavalar o buraco, né? De estar junto, de entrar naquele grupo ou naquele outro.
né? Como é que eu aprendo que eu Uhum. tenho que cuidar do menor, da criança que está menor ali, do bebê, que eu tenho que passar, né, de uma maneira cuidadosa, se eu não passo por esse processo antes? Se eu nunca passei, né? Como é que eu questiono? Como é que eu respeito se eu não tenho relações reais, que me mobilizam a isso? Aí a gente artificializa e faz discurso. E faz Uhum. discurso. Mano, você tem que respeitar o outro e etc e tal. Mas como que é isso para o sujeito, né? Como que é Uhum. isso para o sujeito? A gente cria Então, os projetos de valores, né, completamente desconectados com a vivência e o cotidiano, né? Isso é. sim, sim. E o que é muito interessante, e aí, assim, até para a gente ampliar um pouco, eu até tenho que tomar cuidado, né? Nossa, já. É, por exemplo, tem esse livro aqui, Considerações, vou trazer. tem esse livro aqui que chama Cozinhando no Quintal. A Renata Fala Meirelles de novo, Adri, que a chama gente não travou. Cozinhando no Quintal. A Renata Meirelles, ela vai documentar momentos que as crianças, eles estão fazendo comidinhas, aí eles vão falando de todo o cardápio. Olha a importância que eu dou a essa produção da criança e faço com que ela... Oi? Ela documenta as comidinhas das crianças. Você falou, porque Tá cortou. cortando? Uhum. Olha que bárbaro. Você ouviu? Um outro livro que foi uma virada de chave para a gente, esse livro aqui, Quando Eu Voltar a Ser Criança, do Janusz Korczak, que ele vai trazer esse elemento da infância, né? Ele se transforma em criança, num corpo de criança, na mente de adulto, e vai, né, refletindo coisas, e é uma reflexão muito interessante ao longo dessa história. Um outro livro que é para a gente se encantar e pensar sobre os pensamentos das crianças, Memórias Inventadas, Infância de Manuel de Barros, né, que são materiais Uhum. muito interessantes. E um que me inquietou bastante, que é A Última Criança da Natureza. Esse livro do Richard, ele vai trazer umas reflexões que chega a doer. A questão do déficit de natureza, por exemplo, né? As crianças que estão adoecendo porque não têm contato nenhum com espaços externos, natureza. Os estudos que a gente está observando, principalmente nesse processo de pandemia, que as crianças não desenvolvem o músculo aqui no olho, né? Quando elas não veem o horizonte, elas não têm essa percepção de horizonte, e ficam cada vez mais crianças míopes, por exemplo, né? Então, a gente tem uma situação que reflete ao conhecimento, à saúde, às relações. Oi, Jana, fala que você... Jana tá cortando. Jana, eu não consigo te ouvir. Jana, você tá sem áudio. Enquanto você arruma o seu áudio, eu não sei o que está acontecendo. Se as pessoas me sinalizarem, mas vocês me ouvem, não ouvem a Jana? O que está acontecendo? Está sem som de todo mundo? Jana tá sem áudio. Só um minuto.
Ah, vocês continuam me ouvindo. Jana, o pessoal está dizendo que estão me ouvindo, mas não estão te ouvindo. Enquanto você vai arrumando o som, eu vou mostrando. E depois, no Pedagogia da Infância, eu coloco os livros e a Jana divulga, né? Os livros para a gente, que eu acho que é bem bacana, né? A gente dá uma olhadinha. Tem um livro que fala um pouco de provocação, de curiosidade das crianças, que é a Gramática de la Granada, é um livro em espanhol que mostra um processo de investigação das crianças com romance, mas isso aqui num espaço interno, mas que pode ser, né, bem interessante para um processo externo, enfim, né? E Jana, já voltou seu áudio? O pessoal está dizendo que a imagem está um pouco ruim, né? Acho que é conexão, né? Coisas de internet. Tecnologia de ponta dos dedos. Jana, tenta falar alguma coisa para ver se a gente consegue. Bom, eu vou continuar falando enquanto a Jana entra. Se por acaso cair, assim, a gente tenta resolver, porque aí eu não vou conseguir ouvir as perguntas. O que eu quero até colocar, quando eu falo das perguntas das crianças nos espaços externos, que são os grandes provocadores, né? Os grandes provocadores e mobilizadores das perguntas. Então, a gente vai ter um espaço externo aí que vai ser, que a gente falou, né, até na chamadinha, meu quintal é maior que o mundo. Então, esse quintal, quem não lembra quando criança, quando tinha um quintal, de quanto que esse espaço para a gente era grandioso, né? Então, esse lugar, então, vai ser lá para nós um momento de integração, né, tanto das idades diferentes quanto das gerações diferentes, um momento de contemplação, um momento de fruição e, por que não, um momento de ócio, né? A Jana está falando que ela coloca as referências no aqui e no Face, tá? Então, esse momento também de ócio, porque a gente também ficou numa lógica da produtividade, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. E aí a gente tem que estar sensível a essas questões, de forma que a gente mobilize os nossos planejamentos diante dessa lógica aí que as crianças nos trazem, né? E isso, esse princípio de pergunta, né? Porque as crianças têm o princípio das questões, dos levantamentos de questões, é o mesmo princípio de um adulto que está investigando, né? Algum processo, né? É o mesmo princípio. Então, as crianças têm perguntas muito genuínas, e quando a gente vai estudar os cientistas, né, esses grandes estudiosos, enfim, nós também, nós somos mobilizados por questões, e é o mesmo princípio das crianças pequenas, né? Mas é tão genuíno, né, esse tipo de pergunta para as crianças, que às vezes até nos assustam. E de verdade, a gente não tem que saber responder tudo, a gente vai investigar junto com eles, né? E a melhor lógica para esse processo é a gente ir lá, trazer a pergunta, escrever mesmo a pergunta, perceber o que que essas crianças, porque quando a gente pergunta alguma coisa, a gente tem hipóteses. A gente levanta hipóteses, né? Então, quais são as hipóteses dessas crianças diante dessa determinada questão, né? E aí a gente traz isso e amplia, e estuda junto, e investiga junto, né? Tanto é que para responder essas perguntas das crianças, pode ser um mês, podem ser 6 meses, pode demorar o ano inteiro mobilizado por essas questões, né? Eu lembro da professora, né, professora Késia, que diante dos insetos que as crianças observavam no parque, ela conseguiu joaninhas e eles acompanharam o desenvolvimento dessas joaninhas
e libertar as joaninhas daquele espaço, né? Porque elas estavam acompanhando esse processo, né? As professoras que germinam as plantas e que até nesse processo de pandemia elas trazem essa lógica, estimulando as famílias também a observarem a germinação de uma planta, observar o céu, perceber a paisagem sonora, né? Isso são experiências que vão mobilizando os sentidos. E o quanto que, né, tanto essa lógica de contemplação no quintal, lá com as famílias, e essa lógica cotidiana faz com que também as famílias entendam, né, o que que a gente faz na educação infantil. O que que é a educação infantil? E é tão complexo que não dá conta de verdade essa lógica que a gente tem hoje, né? Porque a gente está passando por esse processo e realmente não dá conta. E as mães ficam enlouquecidas, as famílias ficam enlouquecidas, óbvio. Por quê? Porque é um processo que é muito, né, desse métier ali cotidiano, ali nos espaços, né? E que vai reverberar sim para a família. Mas ser professor de criança pequena, ser educador de criança pequena, é de uma sutileza, de uma complexidade e de uma, como que eu posso dizer, de um tamanho de pesquisa que não é comum e não vai, e é insubstituível. Essa, né? É, alguma pergunta, Jana? Será que você consegue falar agora? Será que o seu áudio. Talvez você tenha que sair e entrar de novo, Jana. O pessoal está falando aqui. Talvez você tenha que sair e entrar de novo, mas se você sair, a gente cai todo mundo, né? Porque está sendo no pedagogia, né? Eu não sei, gente. Eu sou meio atrapalhada com esse negócio aí. A Jana está dizendo assim: eu quero agradecer sua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço por esse momento de estarmos juntas aqui, conversando um pouquinho sobre, né, essa lógica de educação infantil, a necessidade dos espaços externos, as crianças principalmente, né, hoje, com essa lógica que a gente está vivendo, as crianças elas estão sedentas pelos espaços externos. Elas estão sedentas e elas vão voltar com muita ânsia de, né, de estarmos nos espaços livres, de estarmos contemplando, de estarmos nessa lógica que a gente constitui lá no SEI todos os dias, né? E claro que dentro dessa lógica isso vai demorar um pouco para acontecer, porque eu acho que a gente precisa voltar com segurança, né? E aí a gente sabe que a educação infantil não é simples assim para um retorno, né? Não é nada como, né, algumas pessoas pensam sobre, né? Mas existe uma complexidade, existe um detalhes cada vez mais importantes nessa lógica, né? E que a gente tem que considerar, né? Então, quando a gente conseguir retornar com segurança, é muito importante que todos nós pensemos sobre isso, sobre essa lógica, essa necessidade que as crianças têm de frequentar os espaços externos, de se entregar nessa lógica junto com os adultos. Os adultos têm que estar dispostos, precisam estar dispostos a isso, né? E o quanto que isso é importante. No mais, está acabando, né, Jana? Falta um minuto, vai acabar daqui a pouco. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. E eu vou deixar os os livros, e aí você coloca, né, no Face do Pedagogia das Infâncias, é isso? Aí você coloca lá um um grande beijo, forte abraço para todo mundo
E espero ter contribuído um pouquinho para essa discussão. E quem quiser aí conversar comigo também, pode me procurar nas redes sociais, que eu estou à disposição.